Seja bem-vinda aqui de novo. Vamos falar de Copaíba hoje? Tô super animada de estar de volta. Antes da gente começar falando desse óleo que eu tô completamente apaixonada, quero fazer uma pausinha e colocar as minhas desculpas aqui. Então, se você quer ir direto para Copaíba, pula, sei lá, uns 30 segundos, um minutinho, que aí você vai chegar na informação que você quer. Mas antes da gente falar disso, eu quero pedir desculpa. Te contar. Ontem tô olhando nos meus vídeos e aí fui reassistir o meu vídeo do Olíbano. E eu vi que eu começo falando assim, então eu vou colocar vídeo toda semana aqui no canal. Gente, chorei de rir, né? De mim mesma, da minha própria falta de comprometimento. Tem 8 meses que eu não coloco nenhum vídeo aqui no canal. Desculpa, dei uma sumida, realmente, mas a minha vida deu uma enlouquecida nos últimos 8 meses. Eu mudei pro Caribe, tô aqui, tô morando numa ilha maravilhosa em Bonaire. E muita coisa, né, movimentou com tudo isso. Acabei não colocando vídeo no canal, mas agora eu tô de volta. Estava trabalhando em 2 trabalhos diferentes, com a doTERRA e um outro trabalho numa escola de yoga. E felizmente agora eu tô fazendo só doTERRA e é um prazer estar trabalhando com essa empresa em tempo integral agora. E no Caribe, gente, que não é ruim também não, é bom também. Bom demais. Então vamos falar de Copaíba hoje. Tava pensando, qual que é um assunto que eu quero voltar no canal? E aí o primeiro óleo que me veio em mente foi Copaíba. Não só porque eu tenho usado ele todos os dias pessoalmente, mas também porque é um dos óleos da doTERRA que vem só do Brasil. Então toda a produção de Copaíba da doTERRA vem da Amazônia. E também porque é um óleo que eu tenho indicado para muita gente e eu tô sentindo assim que a gente tá precisando de mais Copaíba na nossa vida. Então vamos entender por quê. O que é Copaíba? Eu vou falar assim, tem duas, como se fosse 2 slogans. O óleo anti-inflamatório é um deles. E o óleo que te ajuda a revelar as questões do passado. Aquele baúzinho fedorento que tá lá cheio de coisa travada. Que às vezes a gente precisa tirar, dar uma sacudida pra ficar mais leve. Acabei de fazer mudança, então eu tô sabendo como que a gente vai colocando as coisas no baú. Quando você abre, fala, nossa, o que isso ainda tá fazendo aqui? Então vamos falar primeiro das propriedades físicas que Copaíba te ajuda no corpo. Então, é um óleo anti-inflamatório. Quando que são assim as questões que Copaíba mais vai estar te apoiando? Por exemplo, questões inflamatórias de tendões e músculos. Então, Copaíba é excelente para artrite, para tendinite, para tensão muscular, para inflamação mesmo, né? Esse tipo de dor intensa que a gente sente com essas questões. Mas Copaíba também é um óleo muito bacana para pele seca. Eu sei que isso não é muito comum aí no Brasil, a maioria das pessoas tem pele mais oleosa. Mas tem algumas questões, por exemplo, de pele seca que causam psoríase. Então, Copaíba vai ser o seu melhor amigo, junto com a lavanda. É esses 2 que você vai usar para melhorar a sua psoríase. E também, às vezes, quando o cabelo tá seco, quando tem essa ressecagem do corpo, a Copaíba te ajuda a trazer em equilíbrio. Uma outra questão que eu, pessoalmente, uso muito Copaíba e que eu tenho indicado para muita gente é enxaqueca. Enxaqueca e dor de cabeça. Copaíba ela ajuda a liberar olha, tá até me faltando as palavras, então vamos lá. A tensão na circulação sanguínea. Os vasos estão tensos e Copaíba dá uma relaxada, é um óleo relaxante. Copaíba é como ele tem THC, que também é encontrada no óleo de cannabis, né? Que ele é altamente relaxante, tem ajudado pessoas no mundo inteiro a melhorar de câncer, né? De dores provocadas pelo câncer e também dessas dores crônicas. Além disso, eu quero falar um pouquinho também de Copaíba no cérebro. Gente, esse ano, quando que foi? Em maio. Eu fui na convenção da doTERRA em Düsseldorf, na Europa, na Alemanha, né? E um médico
que ele não tem nada a ver com a doTERRA não, tá? Ele é só um médico que é apaixonado por óleos essenciais e começou a testar o uso de óleos essenciais na sua prática. Ele veio demonstrar resultados de um exame dele. De um teste. Uma pesquisa. De um teste de uma pesquisa. E ele mostrou chapas do nosso cérebro, tá? E a atividade cerebral que acontece. E aí depois ele mostrou chapas de pessoas com Alzheimer e doença de Parkinson. Doenças degenerativas. Alzheimer e doença de Parkinson. E aí logo em seguida ele mostrou as chapas do nosso cérebro e qual que é a atividade cerebral quando a gente usa uma gota de copaíba. A forma com que eu uso. Eu tô aqui falando do copaíba, não mostrei o copaíba. Este óleo que a gente está falando. Então a forma que eu uso copaíba é assim, ó. Pega uma gotinha, põe aqui no dedo e coloca aqui, ó. Bem aqui, embaixo da língua. O que acontece quando eu faço isso? Opa, o vento aqui. Copaíba vai muito rapidamente pro meu cérebro e ela começa a ativar algumas partes no meu cérebro. E o que a gente pode ver nessas fotos, nessas duas chapas que esse médico mostrou? As áreas afetadas por doença de Parkinson e por Alzheimer são exatamente as mesmas áreas onde a copaíba faz efeito. E aí ele concluiu assim, eu não posso declarar que copaíba previne esse tipo de doença degenerativa. Mas não é coincidência que ela trabalha nessas mesmas regiões. Aí agora eu quero te propor o seguinte, ó. O preço de copaíba hoje no Brasil, hoje é 18 de julho de 2019. O preço de copaíba hoje no Brasil é R$ 174. Uma garrafinha com 15 ml, 240 gotas. O preço por gota dá em torno de 72 centavos. Eu quero te perguntar o seguinte, vale a pena depositar, digamos assim, na sua poupança de saúde, 72 centavos todos os dias, para você evitar doenças degenerativas cerebrais? Onde? Me avisa que eu tô dentro. Me avisa que eu tô dentro. Olha como é pequeno o investimento que você pode fazer hoje na sua saúde, perto daquilo que você está recebendo agora e que você pode receber no futuro. Então agora, você vai estar ajudando o funcionamento do seu corpo a reduzir a inflamação interna, tá? Um dos tipos de inflamação que é muito comum hoje em dia é pelo excesso de açúcar. Então, copaíba ajuda a reduzir essa inflamação interna. Você vai estar ajudando a prevenir dor de cabeça e enxaqueca, que pra mim são um problema, principalmente quando o meu nível de estresse tá alto, tipo, quando eu tô mudando de continente, né? É um bom amigo nesses momentos. E você tá fazendo um trabalho de prevenção de algo super importante pro futuro da sua vida. Então, eu só queria te fazer essa pergunta pra você entrar nesse espaço. Será que vale a pena? Acho que sim, né? Eu acho que vale. Legal, deixa eu ver o que mais que eu escrevi aqui. E produção de colágeno. Então, quando eu era mais nova, minha mãe adorava fazer vitamina de manhã. E ela sempre colocava colágeno na vitamina dela. Gente, isso é antes de veganismo, tá? Minha mãe não foi dessa época do veganismo, não. E eu achava bacana, e eu perguntava, assim, né, o que eram aqueles ingredientes que ela usava, e ela sempre falava que colágeno era o ingrediente de beleza dela, o segredo especial, ingrediente X. Mas hoje em dia estamos mais conscientes do que a gente consome. E a gente sabe que muito do colágeno que é distribuído no mercado, ele vem de fontes animais. A copaíba é uma solução natural para estimular a produção de colágeno da pele. Então vamos só recapitular. A copaíba é um óleo essencial que te ajuda a prevenir doenças degenerativas, reduz a sua inflamação interna e te deixa mais bonita? Eu quero. Eu topo esse tipo de investimento.
Então, a produção de colágeno, ela é anti-idade, né? Vai deixar a pele mais bonita, evita rugas, né? Deixa a gente com esse look lustroso. Beleza, então essas são as questões. Eu tô olhando aqui nas minhas anotações, que eu não quero esquecer de nada. Não tô esquecendo. Agora eu quero falar da parte que é a minha paixão. Talvez a minha especialidade, que é o lado emocional, que a Copaíba vai estar trabalhando. Por que essa é a minha paixão? Porque eu acredito que tudo começa no pensamento, o pensamento libera um tipo de emoção e uma emoção não trabalhada se transforma num problema físico. Essa é a minha crença de vida, pela qual eu vivo. Então, o meu foco é ter consciência dos meus pensamentos, trabalhar as minhas emoções para prevenir doenças físicas. Te convido a fazer parte desse grupo de pessoas que tem esse estilo de vida. Então, como que a Copaíba trabalha no campo emocional? Tá aí uma das razões pelas quais eu estou apaixonada, porque a Copaíba te ajuda a trabalhar o passado. Ela te ajuda a revelar o passado e entender que você não é o passado. Você não é a sua história. Você não é o trauma que te aconteceu. Você não é as suas dores da sua infância. Isso tudo é uma ilusão. E a Copaíba te ajuda a revelar que isso é uma ilusão para que você se desprenda e viva em cima do seu potencial pessoal. Eu vou contar um breve exemplo do que eu vivenciei também nessa convenção, que eu acho que é um exemplo bonito. Uma das lideranças da empresa, que é uma mulher que tem uma equipe de algumas milhares de pessoas, uma alemã também, ela subiu no palco para dar um discurso e a primeira frase que ela falou foi a seguinte: eu sempre acreditei que eu era uma pessoa ruim. Aí todo mundo já, né, balde de água fria. Tipo, como assim essa mulher ter coragem de subir num palco em frente a 10 mil pessoas, o time dela inteiro, e nesse nível de vulnerabilidade, de honestidade? Aí ela contou que o pai e a mãe dela separaram quando ela era criança. O pai tinha traído a mãe dela e acho que ele se envolvia com jogos, enfim, eram coisas muito admiráveis. E a mãe dela falou pra ela assim: é eu ou ele, e se você escolher por ele, você é uma pessoa ruim como ele. Só que ela não conseguiu deixar de amar o pai. Então ela ficou com a mãe, mas lá dentro tudo que ela queria era estar junto do pai dela também. Então ela cresceu com essa crença, essa ilusão, essa história de que ela também era ruim. Porque ela era como ele, ela queria estar com ele. Até que recentemente ela começou a usar a Copaíba. Quando a doTERRA foi lançar no Brasil, ela decidiu lançar a Copaíba no catálogo dela, porque faz parte da filosofia da doTERRA. Todo país com o qual ela trabalha, ela também compra da produção local, tá? Dos produtores, de destiladores locais. Então, a doTERRA decidiu abrir no Brasil, lançou a Copaíba e essa mulher comprou a Copaíba e começou a usar. E aí teve um dia que ela foi mostrar os óleos essenciais para uma psicóloga, disse que ela sentou na cadeira e começou a falar da vida inteira dela. Não tava nem agendado, nada, marcado, nada. E aí ela entendeu, falou: nossa, eu tô pronta para falar disso. E começou a entrar nesse espaço de voltar pro passado e se relembrar de que ela é uma pessoa boa, ela só era uma criança que queria o amor do pai. Como todo mundo. Né? Isso não nos faz uma pessoa ruim. E aí ela compartilhou essa história na convenção, agradecendo a Copaíba que é feita no Brasil, por nós brasileiros, por essa medicina, por esse presente, por poder ter revelado essa ilusão que ela estava vivendo. Ótimo. Então, se você tá pronto para olhar no seu passado e deixar essa história para trás, para que você possa viver a partir de um lugar de paz, de liberdade, da sua essência mais pura, que é amor, que é compaixão, que não é vitimização, que não é sofrimento. Então, Copaíba é seu novo melhor amigo, ou sua nova melhor amiga.
É isso, é esse óleo que você precisa aí. Copaíba vem do coração da Amazônia. Essas árvores não são plantadas, tá? Elas naturalmente estão na floresta. Copaíba só pode ser extraída de árvores maduras, então de 30 a 50 anos. A Doterra tem uma equipe de sustentabilidade que controla se a extração está sendo feita de uma forma sustentável, de uma forma que as próximas 5, 7 gerações ainda possam usufruir do benefício dessas árvores. Então, quando você faz esse investimento, você está dizendo sim. Está dizendo sim para uma empresa com valores éticos, está dizendo sim para um produto que é tanto brasileiro quanto uma empresa que é internacional, mas que ajuda pessoas no mundo inteiro. E você está dizendo sim para a sua saúde, que é uma parte linda e importante. E sim para se liberar dessas histórias que você não precisa mais. Tá bom? Obrigada por estar aqui. Se você ainda não tem uma conta na Doterra, se você não começou com seus óleos essenciais, eu te convido a gente entrar nessa jornada juntas, tá? Ou juntos. Deixa um comentário, então me escreve no Instagram, vou colocar aqui embaixo meu Instagram, meu e-mail. Ou então me manda um e-mail também, da forma que você quiser. A gente marca uma consulta para estar vendo o que você precisa. Quais são as suas necessidades, quais os óleos que podem te ajudar e qual o protocolo diário de óleos essenciais que você pode usar. O protocolo diário é como se fosse um calendário, uma agenda com uma quantidade de óleos e misturas o horário que você vai estar usando isso. É um prazer estar te ajudando. Me avisa. E vamos manter contato. E também, se você tiver interesse em estar trabalhando com óleos essenciais, educando mais pessoas sobre o poder de cura dos óleos essenciais, estamos recrutando um time de educadores e de líderes. Estamos fazendo um treinamento com todo esse time. Então, me avisa, você é muito bem-vinda na nossa equipe. Vai ser um prazer trabalhar juntos, tá bom? Beijo, até a próxima!